Na China, cada vez mais jovens desistem da vida adulta para voltar para a casa dos pais. Mas o que estaria causando esse estranho fenômeno? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quinta Essência. Nos últimos meses, tem se tornado cada vez mais frequente na China um movimento de jovens que retornaram para a casa de seus pais após fracassarem em sua tentativa de ter uma vida adulta. Na maior parte dos casos, essa volta para casa está relacionada com frustrações no mercado de trabalho. Enquanto cada vez mais jovens chineses estão completamente exaustos por conta de jornadas de trabalho extenuantes, outros encontram grande dificuldade para simplesmente conseguir um emprego. Atualmente, mais de 20% dos chineses entre os 16 e os 29 anos estão desempregados. Essa é a maior taxa observada no país desde que esse índice foi aberto ao público em 2018. De qualquer forma, tanto os desempregados quanto aqueles que simplesmente desistiram de trabalhar ajudam a compor o grupo dos chamados filhos em tempo integral. Esses jovens, reintegrados ao lar, se tornam verdadeiros empregados domésticos de sua própria família. Eles lavam louça, passam roupa, preparam a comida para seus pais e fazem diversas outras tarefas domésticas, enquanto decidem o que fazer em relação ao próprio futuro. A queixa primordial desses jovens adultos se deve, de fato, às características do mercado de trabalho na China. Por lá, é comum vermos jovens trabalhando até 16 horas por dia. Existe no mercado de trabalho chinês uma cultura conhecida como 996, ou seja, trabalhar das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Além disso, geralmente o salário dos trabalhadores menos experientes sequer cobre seu custo de vida. Grande parte dos rendimentos desses jovens que se arriscam a morar sozinhos é gasto com o pagamento de aluguéis. Por esses e por outros motivos, o mercado de trabalho chinês é considerado desanimador e sem perspectivas para os jovens. Muitos desses filhos em tempo integral afirmam que sua decisão de voltar para a casa dos pais é apenas temporária. Eles só precisam relaxar a mente e recompor as energias, para depois tentar a vida adulta. Porém, a coisa não é exatamente assim tão simples. Uma parte considerável dos jovens chineses sem perspectivas estão nessa situação por simples falta de oportunidade. É que os empregos estão cada vez mais escassos por lá. A China, tal como grande parte do Ocidente, está passando por um fenômeno de sobreeducação, ou seja, o número de formados no ensino superior está crescendo cada vez mais, mas não há absorção para esses profissionais no mercado chinês. Em 10 anos, o número de chineses matriculados em cursos superiores saltou de 30% para 60%. É desnecessário dizer que nesses mesmos 10 anos, o número de vagas para profissionais com diploma não aumentou na mesma proporção. E a expectativa é de que a situação piore. Um número recorde de quase 12 milhões de formados vai ingressar em breve no mercado de trabalho chinês já deprimido. É por isso, inclusive, que muitos jovens chineses começaram a reprovar de propósito, com o objetivo de atrasar sua formatura e assim não precisar encarar logo o mercado de trabalho. O desapontamento dos jovens formados é visível. Fotos recentes de colação de grau na China, mostrando jovens sem perspectiva, jogados ao chão ou atirando seus diplomas no lixo, dão conta disso. Porém, falta de perspectiva, desespero e burnout são palavras comuns no vocabulário tanto dos jovens formados quanto daqueles que já se aventuraram no mercado de trabalho. E como o governo chinês tem reagido a esse movimento? Bem, o chefe da máfia estatal chinesa, Xi Jinping, pediu recentemente aos jovens que comam amargura, ou seja, que suportem as dificuldades. Já os jornais do país pedem à população em geral que trabalhe duro para enfrentar o desemprego. O jornal estatal Economic Daily, por sua vez, definiu algo chamado de emprego lento. Isso basicamente é desemprego mesmo. Jovens que se formaram e preferem não buscar uma colocação no mercado de trabalho logo em seguida por diversos motivos. O jornal criou um nome bonitinho para amenizar a realidade de um problema grave. O fenômeno dos filhos em tempo integral guarda muitas semelhanças
com o também chinês movimento Tang Ping, ou deitar inerte. Nós já falamos sobre esse caso no vídeo Jovens chineses abandonam a vida e resolvem deitar inertes, link na descrição. Neste caso, os jovens simplesmente decidem abrir mão de suas ambições profissionais para ter uma vida mais tranquila, ainda que com condições financeiras inferiores. Em ambos os casos, vemos uma reação natural por parte da juventude chinesa a uma situação socioeconômica bastante complexa. Mas afinal de contas, quem é o grande culpado por esse estado de coisas? Bem, é certo que em grande parte do mundo, a vida adulta tem se tornado um desafio cada vez maior, rápidas mudanças no mercado de trabalho, exigência de cada vez mais formação e etc. Contudo, neste caso chinês, a verdade é que o governo comunista do país é o maior responsável por lançar a juventude num abismo de falta de perspectiva de vida. Nos últimos anos, nós vimos diversos governos adotando medidas altamente restritivas por conta da crise sanitária. Porém, nenhum outro lugar do mundo teve restrições mais severas do que o país que originou essa crise. Mesmo quando o restante do mundo já tinha voltado à normalidade, províncias inteiras na China continuavam submetidas a políticas de contaminação zero. Por conta disso, a atividade econômica no país foi seriamente atingida, sem que esse cenário tenha sido totalmente revertido. Aliás, devemos nos perguntar, será que a economia chinesa vai se recuperar por completo em algum momento? Isso, por óbvio, faz com que a geração de emprego seja negativamente impactada. E quando isso acontece, geralmente os jovens é que são mais atingidos. Além disso, até mesmo os jovens que estavam se formando durante a crise sanitária foram severamente prejudicados. Por não terem conseguido uma colocação em sua área de formação, dadas as restrições, eles agora não têm qualquer experiência para colocar em seu currículo. As empresas, como sempre acontece, preferem os profissionais que já atuaram no mercado no passado. Ainda em tempos recentes, o governo chinês prejudicou diversos setores econômicos que geralmente representam oportunidades de emprego para pessoas jovens, como empresas de tecnologia. Além disso, os comunistas também restringiram o uso de redes sociais na China. E como bem sabemos, as redes são uma ótima fonte de renda para muitos jovens ao redor do mundo. Porém, a grande causa do atual problema da juventude chinesa e de tantos outros que afligem o país não são apenas as ações do governo Xi Jinping. São as décadas de contínua intervenção estatal praticada pelo governo comunista chinês e que distorceram por completo a economia e a sociedade do país. Medidas absurdas tomadas no passado, desde os tempos de Mao Zedong, agora cobram seu preço. E resolver esse problema é uma tarefa que, sem dúvidas, nenhum governo será capaz de fazer. No passado, a China implementou uma política de filho único, que além de ser completamente criminosa do ponto de vista ético, é um enorme problema do ponto de vista econômico. O governo de Xi Jinping sabe dos riscos que o país corre por conta dessa medida, e é por isso que eles vêm tentando, sem sucesso, mudar esse cenário. Se no passado o governo comunista obrigava as famílias a não ter mais do que um filho, inclusive por meio de abortos, agora ele concede benefícios a famílias que sejam mais numerosas. As consequências dessa medida, porém, estão aí para todos verem. A população chinesa está envelhecendo, o que pressiona a economia do país. Por conta das diversas intervenções estatais, inúmeros setores econômicos já estavam tendo problemas há décadas. Pense em todos os prédios inúteis que foram construídos na China para serem implodidos anos depois, para você entender esse meu ponto. Um crescimento populacional poderia ajudar a melhorar a economia do país, mas a população chinesa não cresce como antigamente. Por isso, a economia começa a dar sinais de cansaço. Mesmo o exército chinês demonstra algumas fragilidades, já que ele é formado em sua maioria por filhos únicos, mimados e com dificuldade para conviver em grupo e seguir regras. E agora começa a surgir o fenômeno dos filhos em tempo integral, pessoas que na fase mais produtiva de sua vida resolveram simplesmente não trabalhar. Me diga se é possível um país com tais características prosperar no longo prazo. A China possui hoje uma sociedade tão distorcida que é improvável que haja uma solução efetiva de curto prazo para seus problemas. Afinal de contas, estamos falando de um país com mais de 1 bilhão de habitantes e que possui profundas diferenças entre a zona urbana e a zona rural. Porém, o que não deixa dúvidas é a culpa do governo comunista chinês nessa história. Ao longo de décadas de intervenção, os comunistas conseguiram reunir elementos
suficientes para fazer com que uma geração inteira de jovens perca sua perspectiva de vida. A grande pergunta que fica é: será que esses jovens que voltaram para a casa dos pais algum dia vão voltar para a vida adulta? Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!